E muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 22 de julho, está começando o Boletim Legislativo com os destaques aqui da Câmara e também da nossa cidade. Falando na cidade, como será que estão os índices de poluição aqui em São José, hein? Um relatório internacional mostrou que a maior parte das cidades do mundo estão com baixa qualidade do ar. Também vamos te mostrar detalhes do novo supercomputador do INPE. Edital para compra foi anunciado e a expectativa é que o novo equipamento traga mais precisão nas análises meteorológicas. Ainda conversamos com um especialista sobre a importância da previsão do tempo, que é fundamental para prevenir desastres. E tem muito mais notícia, viu? Em uma sessão solene, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao jornalista e radialista Paulo Silva. A honraria serve de reconhecimento à trajetória de trabalho de Paulo, que é uma referência no radialismo de São José e região. O radialista Paulo Silva recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão joseense em reconhecimento à atuação marcante da imprensa regional. O jornalista nasceu na cidade de Maria Helena, no estado do Paraná, onde iniciou a carreira com participações em programas de TV. Já em São José dos Campos, trabalhou em emissoras de rádio e de TV e, em 2002, fundou o jornal impresso Troca-Troca. Profissional respeitado, Paulo Silva também apresentou o programa de entrevistas na web. Já recebeu diversos prêmios e é reconhecido pela credibilidade e profissionalismo. Esse título, esta honraria, né, nesta tribuna de hoje que eu recebo nesta casa, é algo assim muito salutar para mim. Muito obrigado, boa noite a todos, estou feliz da vida. Obrigado. E vamos aproveitar esse iniciozinho de semana para falar de emprego? Sempre bom, né? Então, se você está na busca por uma oportunidade, a gente te ajuda com as vagas abertas aqui em São José, é só acompanhar a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, analista de logística, analista de marketing, assistente de mídias sociais, atendente de mesa e lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de feirante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, churrasqueiro, corretor de imóveis, costureira geral e de máquinas industriais, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista de instalações em aeronaves, empregado doméstico, encanador, gerente de bar e lanchonete, instalador de painéis, jardineiro, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico montador, montador de móveis, operador de caixa, operador de estação de tratamento de água e efluentes, operador de telemarketing, pedreiro, recepcionista de hotel, repositor para supermercados, servente de obras, subgerente de restaurante, torneiro CNC, torneiro mecânico e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, operador de telemarketing e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E do emprego a gente vai para o tema do direito, momento de tirar aquelas dúvidas do mundo jurídico, principalmente aquelas que envolvem os consumidores. O que pode e o que não pode aí na relação entre empresa e cliente, como procurar o apoio da justiça? Essas questões a gente responde no quadro Seu Direito. Oi, tudo bem? É hora de ficar bem informado com o quadro Seu Direito. E hoje vamos deixar claro que quem usa o transporte público coletivo também é um consumidor e precisa ser respeitado. E a legislação protege esses passageiros. Então, se você anda de ônibus ou de metrô, vai saber qual é o seu direito. Tanto nos transportes particulares quanto nos públicos,
O Código de Defesa do Consumidor protege aqueles que utilizam o serviço. A maior diferença é que quando a gente usa o transporte público, a gente pode reclamar tanto para a empresa quanto para a prefeitura ou para o estado que é responsável, né? Seja pelo metrô, seja pelo ônibus. Sendo importante sempre que seja repassada para a população as informações mais claras e precisas. Então, nisso a gente inclui, né, preço, rota, horários, entre outros. É importante também que a população tenha noção de que não é porque é um transporte público que não tem que ter uma dignidade e situações mínimas. Então, por exemplo, quando ocorrer um assalto ou então quebra do veículo ou até mesmo a situação de assédio sexual, a prefeitura e a empresa são obrigadas a reparar essa situação para a pessoa que se viu vítima, né? Então, o que é importante a pessoa fazer? Juntar provas, com fotos, vídeos, testemunhas, para que essas provas possam fundamentar uma reclamação, seja para o PROCON ou para a própria prefeitura, ou até mesmo a abertura de um inquérito policial. Qualquer dúvida que a pessoa tem em relação a isso, ela pode sim buscar um advogado de sua confiança, porque ele pode verificar, inclusive, se é possível entrar com uma indenização, seja por danos materiais ou morais, pela situação passada. E pessoal, nossa saúde depende de vários fatores, incluindo a qualidade do ar da cidade onde a gente mora. E olha só, um estudo da OMS apontou que 99% das cidades do mundo estão com a qualidade do ar abaixo do ideal. Os Ministérios da Saúde e Meio Ambiente avaliaram os níveis de poluição dos municípios brasileiros e a realidade também não é boa. O caminho para tentar amenizar a situação está na adoção de práticas sustentáveis. Toda essa fumaça é um retrato da poluição que respiramos diariamente, essa em maior escala, mas não podemos esquecer da emissão de poluentes a partir dos veículos, queimadas e das atividades comerciais. São partículas muitas vezes invisíveis, mas que em grande quantidade podem deixar o céu assim. Essa imagem é da capital paulista e impressiona. Segundo os ambientalistas, a maior parte da poluição do ar vem da queima de combustíveis fósseis que lança partículas tóxicas na atmosfera. A gente tem os macropoluentes, como é o caso de fuligem, poeira, e os micropoluentes, que são substâncias, como, por exemplo, os óxidos de nitrogênio, óxidos à base de enxofre, principalmente, que são expelidos principalmente da queima de combustíveis fósseis, queimadas e atividades industriais no geral. A Organização Mundial de Saúde, OMS, afirma que 99% dos municípios no mundo não respiram ar de qualidade aceitável. Como parâmetro, estabeleceu o limite máximo de 5 a 10 microgramas de partículas poluentes por metro cúbico. Um verdadeiro desafio. Isso é um desafio muito grande. Então, por que ela recomenda algo que é quase inatingível? Porque é um jeito que nós temos, é a nossa meta de aprofundarmos programas que vão fazer com que a qualidade do ar venha melhorando de tempo em tempo. Hoje tem programa para emissão veicular, programa para emissão de motos e programa para a indústria. É graças a esses programas que o Estado de São Paulo tem avançado na qualidade do ar. Porque, veja, nós que estamos em casa, na rua, andando, a gente não vê a poluição do ar. Um dia bonito com o sol, como é que você vai imaginar que tem poluente? E um estudo realizado pelos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente apontou que o estado de São Paulo, no ano passado, atingiu a média de 14,59 microgramas de partículas poluentes por metro cúbico, quase 3 vezes o limite estabelecido pela OMS. A capital paulista registrou a média anual de 36,5 microgramas, enquanto Guarulhos, 34,16. São José teve um resultado um pouco melhor, 25,77 microgramas. A situação dos grandes centros costuma ser pior pela atividade da indústria e a grande quantidade de veículos. Os automóveis são alguns dos principais emissores de gases poluentes. Apesar das cidades se esforçarem para oferecer transporte coletivo sustentável, o número de carros particulares está cada vez maior. Só no estado de São Paulo, por exemplo, já são 334 mil veículos registrados. Mas no dia a dia, esse número em trânsito chega ao dobro. O que faz o ar da cidade ficar comprometido?
É todas as nossas atividades da cidade. É andar de carro todo mundo, de repente, vai até a padaria, 2 quarteirões, pega o carro, faz aquele sacrifício de tirar o carro da garagem. Enfim, nós temos que saber que nós contribuímos para essa poluição. O que faz a poluição reverter é mudar também os nossos hábitos. As consequências da poluição vão além dos danos ambientais. A saúde das pessoas também é impactada pela qualidade do ar. Doenças respiratórias, cardiovasculares e até mesmo câncer estão entre os principais problemas de saúde associados à inalação das partículas tóxicas. Todas as informações sobre os índices da qualidade do ar podem ser acompanhadas de forma gratuita pela internet. O que interessa para a população é o ar que ela está respirando de hora em hora. Esse ar que ela respira de hora em hora é quando ela vai entrar ou no site da CETESB ou no aplicativo do celular e também no Google Maps. O Google Maps vai ter uma camada que você clicando, você vai ver a qualidade do ar e vai clicar na sua cidade e ali você vai ver como está a qualidade do ar. Quando a qualidade está moderada, então aí já está numa relação em que pessoas que têm asma ou algum problema já pode sentir um incômodo. Então, eu não vou fazer uma atividade física, como andar na rua, como correr, como praticar um esporte, numa hora em que a poluição não está adequada. E até cidades menores com baixa atividade poluidora podem ser impactadas pela baixa qualidade do ar. É que a poluição não fica estacionada e as partículas poluentes podem ser levadas pelo vento de um município para o outro. Para que o ar que respiramos permaneça saudável, é necessário esforço coletivo com mudanças de impacto sustentáveis. A sustentabilidade, ela vem da mudança do estilo de vida, ela vem da mudança da nossa dinâmica nas cidades, a redução do uso de combustíveis fósseis, isso no geral. Isso é, assim, vamos dizer, um dever dos nossos dirigentes, né, da nossa sabedoria em propor, mas também faz parte da nossa cidadania. E como a gente viu, apostar em áreas verdes e medidas sustentáveis tem um impacto positivo na diminuição dos índices de poluição e fica o recado para o poder público investir em ações que protegem o meio ambiente. A nossa saúde também agradece. E uma saída sustentável para aliar desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente está na bioeconomia. Este é um termo que aposta num modelo de produção que respeita a natureza e promove o uso responsável dos nossos recursos naturais, ou seja, crescer e inovar sem prejudicar a natureza. Para ajudar a gente a entender sobre esse assunto, eu chamo agora o repórter João Delfino. João, conta tudo para a gente. Boa tarde. Oi, Guerra, boa tarde para você e para todos que acompanham o Boletim Legislativo de hoje. Como você já adiantou, hoje nós vamos falar de bioeconomia. Esse é um termo, um conceito que existe no Brasil desde 1970, mas ele já mudou muito por conta do avanço da tecnologia que a gente teve desde 1970 até 2024. Para isso, para explicar melhor sobre esse conceito, eu estou aqui com o Arthur Bispo, ele é engenheiro ambiental e vai falar para a gente sobre isso. Arthur, muito boa tarde para você. Fala pra gente, quando falamos de bioeconomia, nós estamos falando do quê? Boa tarde. Quando a gente fala de bioeconomia, a gente pensa logo na sustentabilidade também, né? Seria uma proposta de modelo de desenvolvimento econômico que permita com que a gente não torne escassos os recursos naturais que a gente tem. Parecido com o conceito de sustentabilidade, né? Que seria fazer uso dos recursos nessa geração atual sem comprometer o uso nas gerações futuras. Em se tratando de bioeconomia especificamente, a gente vai pensar que o uso desses recursos naturais seriam de recursos biológicos, então seria um modelo de desenvolvimento econômico em que a gente conseguisse fazer uso de organismos vivos ou de parte desses organismos para gerar produtos ou serviços, de maneira sustentável para o meio ambiente. Como eu estava até dizendo aqui, esse conceito que começou lá em 1970, na década de 70, até hoje muitas coisas já mudaram, Quais as tecnologias que a gente tem hoje em dia que vão possibilitar as empresas de adotarem medidas de bioeconomia?
Bom, então são diversas tecnologias, diversas ferramentas que podem fazer com que o modelo de bioeconomia funcione, né, de maneira adequada dentro das empresas. Se a gente for olhar no histórico do país, a gente tem que o conceito de bioeconomia está fortemente associado com a pesquisa e a inovação tecnológica, né? Então a gente pode pensar em alguns exemplos de melhoramento genético que existe de algumas espécies de vegetais, de plantas para produção, para biorremediação ou a fitorremediação propriamente dito, mas um que é corriqueiro no dia a dia seria o próprio etanol, né, que seria um exemplo de melhoramento genético de espécies de cana-de-açúcar para gerar o combustível que seria renovável comparado a combustíveis fósseis, né, quando a gente trata em termos nesse sentido. Perfeito. Então, no dia a dia, o mais comum seria o etanol, né? Por quê? Qual que é a justificativa, assim, para ser nessa questão bioeconômica? Pensando nessa questão que a gente abordou, né, de se aproveitar os recursos naturais de forma que a gente não comprometa a capacidade de atender as gerações futuras, a questão do etanol seria um melhoramento genético que é feito a partir da cana-de-açúcar, e esse melhoramento genético ele evita vários impactos e vários efeitos negativos na degradação do meio ambiente comparado ao uso do combustível fóssil, né, o principal que seria os de origem de petróleo, que seria diesel ou até mesmo a gasolina, né? Então as emissões, elas não que elas deixem de acontecer, mas elas acontecem com cargas poluidoras muito menores do que com combustíveis fósseis, quando a gente trata de etanol, né? Então seria basicamente esse ganho que se tem, né? A emissão de gases estufas acontece, só que numa taxa, numa proporção muito menor no etanol quando comparado com a gasolina, né? Quando comparado com combustíveis fósseis, combustíveis de origem de petróleo. Perfeito, então as informações aqui do engenheiro ambiental Arthur Bispo pra gente aqui no Boletim Legislativo. Então todo mundo sai ganhando, né, Guerra? Principalmente o nosso planeta. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, João. Sustentabilidade tem que ser praticado por todo mundo, viu? Muito obrigado. E pessoal, com tantas mudanças no clima e os desastres, a gente precisa entender de vez que desenvolvimento econômico tem que considerar a preservação ambiental. Nossa vida depende de uma relação sadia com todos os nossos ecossistemas. E outro apoio fundamental na prevenção de desastres é o Serviço de Previsão do Tempo. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica aqui em São José dos Campos e também em Cachoeira Paulista, na região do Vale, é referência no assunto. Um trabalho que vai ser aprimorado. Recentemente, o INPE anunciou a publicação de um edital para a compra de um supercomputador. O novo equipamento promete produzir previsões e simulações muito mais precisas do que o atual computador, o Tupã, além de melhorar o acompanhamento de eventos extremos, como secas e tempestades. Ainda segundo o Instituto, até mesmo a tragédia das chuvas desse ano lá no Rio Grande do Sul poderiam ter sido amenizadas se o supercomputador estivesse operando. Para entender melhor como o equipamento vai funcionar e a importância dele, nós ouvimos o coordenador de infraestrutura de dados e supercomputação do INPE, que traz os detalhes para a gente. Nós estamos estimando que o novo supercomputador seja aproximadamente 6 vezes mais rápido que o atual, tá? Por que nós estamos estimando? Que é uma concorrência. Pode ser que uma empresa deseje ganhar, ela vai oferecer mais recursos, tá? Então, nós estamos estimando que seja aproximadamente 6 vezes mais rápido que o atual, o que vai contribuir muito para a melhoria da previsão numérica de tempo e clima no nosso país. Isso é um salto tecnológico muito grande para nós e teremos, como consequência, um salto científico e tecnológico no desenvolvimento e operação de modelos de previsão numérica de tempo e clima. Então, esse novo modelo, que é o modelo comunitário, modelo unificado comunitário, chamado MONAN, que ele é liderado pelo INPE, mas tem a participação de várias outras instituições de pesquisa no país e de universidade, de forma que nós tenhamos um modelo unificado e comunitário com melhor qualidade, acurácia e com melhores resultados. Muito obrigado ao Ivan pelas informações, de uma notícia importante para a região e também para o país. O objetivo é que o novo supercomputador seja instalado entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem, para começar a operar até março de 2025. Com certeza é um assunto que a gente vai acompanhar de perto. E para enriquecer ainda mais o nosso debate sobre as questões que envolvem a previsão do tempo e o serviço de meteorologia, a gente conversou com uma profissional da área que fez um panorama desse trabalho tão importante que, pessoal, vai muito além do que informar para a gente se vai chover ou então se vai fazer frio.
Isso a gente confere no quadro Boletim Entrevista. Olá, Boletim Entrevista no ar. Saber se vai fazer frio ou calor é super importante para a gente saber se vai levar casaco, se vai levar sombrinha, e por isso a previsão do tempo é a nossa aliada. Mas ela vai muito além disso, e para conversar sobre isso eu estou aqui com a Lara Marques, que é meteorologista. Tudo bem, Lara? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, mostrar um pouquinho melhor do impacto da meteorologia na vida da humanidade e até mostrar um pouquinho aí como que a gente faz essa previsão. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Para começar, me conta como é que vocês fazem essa previsão. Não, perfeito. Bom, vou dar alguns passinhos para trás. Então, a meteorologia, ela nada mais é, entre muitas aspas, porque é bem complexo, mas a física da atmosfera. Então, para a gente gerar uma previsão, a gente utiliza de diversas equações físicas para gerar aí esse resultado e entender qual que é a previsão de determinadas variáveis. Para rodar essas equações, a gente utiliza de supercomputadores e de modelos atmosféricos. E aí, nesses modelos, a gente alimenta eles com dados reais, com dados observados, a gente aplica equações físicas e aí a gente consegue gerar uma previsão. E a gente tem diversos horizontes dessa previsão. A gente trabalha com horas, então 36, 96 horas à frente, a gente trabalha com dias, 7, 15 dias à frente, e a gente também trabalha aí com projeções ou previsões climáticas, que a gente já está falando aí de meses à frente, anos à frente, e aí a gente introduz até um conceito que é a questão das mudanças climáticas. Obviamente que a gente tem uma taxa de assertividade que ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, uma previsão para os próximos 3 dias é de uma qualidade extremamente significativa, muito boa. Quando a gente olha mais para frente no tempo, né, é como se fosse uma placa de carro. Se você está longe dessa placa, com certeza você vai ver ela um pouco mais embaçada, principalmente se você tiver miopia como eu. E quando você se aproxima dessa placa, você vê muito mais nitidamente. E a previsão é algo similar. Quanto mais próximo o seu horizonte, a sua previsão, melhor. Quanto mais longe, você perde aí alguns fatores que trazem maior assertividade. Então, é um pouquinho de como a gente gera a previsão e até sobre a qualidade da previsão. Então, quando a gente faz uma projeção para meses, anos à frente, o que a gente está querendo considerar é principalmente a tendência. A minha tendência é de aquecimento, é de chover mais do que a média, do que geralmente é esperado, e não necessariamente cravar um valor fixo. E quando a gente fala de previsão, é de fato uma previsão, né? Como você falou, as coisas às vezes podem mudar. Quais são esses fatores que às vezes são um pouco inesperados, que daqui a uns dias podem aparecer, como frente fria, a gente sempre ouve? Como é que funciona isso? Não, perfeito. Tem alguns parâmetros, alguns fenômenos, a gente chama até na faculdade aí de sinótica, que são mais previsíveis. A gente tem uma maior assertividade, a gente tem um maior entendimento. Só que essa física da atmosfera, ela é uma junção de diversos fatores. Eu não tenho única e exclusivamente um fenômeno acontecendo, eu tenho uma série de fatores acontecendo e eu preciso considerar a integração desses fatores. E aí é onde a gente, em alguns momentos, consegue ter uma robustez e uma qualidade da previsão, mas que ao longo do tempo a gente acaba perdendo aí essa interatividade e principalmente para gerar o dado de previsão a gente usa histórico também. Então, o histórico mais próximo, ele me traz uma maior assertividade do dado mais próximo também. Então, é um pouquinho desses pontos que acabam influenciando aí nessa previsão, na qualidade dela ao longo do tempo. E isso é para todo mundo, não é só para uma empresa específica. Esse é um dos grandes desafios, não necessariamente desafios, porque realmente é assim a metodologia, mas é uma das formas aí, é a maneira que a gente gera esse resultado. Perfeito. E além da gente saber se a gente precisa do casaco ou não, a meteorologia influencia em muitas coisas, como agricultura, até de repente ações da defesa civil. Como é que funciona essa previsão que vocês fazem e o impacto que a previsão tem nesses outros aspectos? Não, perfeito. Bom, a meteorologia, ela é muito complexa e ela influencia diretamente a vida das pessoas, mesmo que você não saiba que está sendo influenciado em diversos momentos. Então, primeiro a gente tem tempo e clima, então a gente tem uma diferenciação entre esses dois termos.
tempo é o que está acontecendo agora. É justamente se você vai definir se você vai sair com guarda-chuva, se você vai sair com um casaquinho. Clima já é uma média, é o que espera-se para aquela região baseado em um histórico de 30 anos de dados. Então, o clima, ele define as roupas que você tem no seu guarda-roupa. Então, se você mora num lugar que tem um clima muito mais frio, os seus casacos vão ser mais pesados e por aí vai. Então, esse é um primeiro ponto, né? Essa diferenciação. E o impacto, de fato, nisso, a gente tem agricultura, então você tem que saber qual época você vai plantar, porque depende da temperatura ali para poder quebrar a dormência daquela semente, quando que você vai colher, se vai chover, se vai ter geada, por exemplo. Então, essas são informações muito importantes, por exemplo, para o agro. Temos o segmento de energia, a nossa matriz, ela é renovável, então a gente precisa saber da disponibilidade de recursos. Então, eu tenho vento, eu tenho chuva para encher as minhas bacias, eu tenho o quanto de radiação solar, o quanto de nuvem que vai atenuar essa radiação. E hoje a gente tem muita gente que produz em telhado, por exemplo. Então, energia tem uma relevância muito forte, a informação meteorológica, até o consumo de energia. Se você tem uma temperatura muito alta, inconscientemente você liga ventilador, você liga ar-condicionado, e isso está até no aspecto de forma, né? A forma que o ser humano vive. Então, as informações meteorológicas, as condições meteorológicas, elas impactam. Ergonomia, se você está num ambiente muito quente, desconfortável, o seu trabalho, provavelmente vai sofrer o impacto, ele não vai ser o maior potencial que você tem. E por aí vai. Então, a gente hoje atua diretamente no segmento agro, no segmento de infraestrutura, governo atendendo as defesas civis, nessa questão de gestão climática, gestão de crise climática, quando tem algum evento extremo, como que vai informar a população? O que a gente pode fazer para trazer mais segurança para a população? Então, isso também é bem importante. E aí tem inúmeras aplicações, até coisas básicas de supermercado. Quando tem uma onda de calor, eles colocam uma determinada marca de refrigerante propositalmente à vista, para as pessoas elas entrarem e falarem, meu Deus, que calor, nossa, olha, tem esse refrigerante aqui geladinho na porta. Então, até o consumo, as vendas, tudo são impactadas, o varejo, entender qual que vai ser o quão frio vai ser o próximo inverno. E aí você determina o material que você vai usar nas roupas que você vai colocar para vender na sua loja. Então, não sei, mas a minha mãe, por exemplo, ela fala, nossa, as roupas de hoje não são mais tão grossas como antigamente. Mas a gente está passando por um cenário de aquecimento global. Então, é natural. Se tiver essa roupa para vender, muito provavelmente as pessoas não vão comprar, porque não está frio o suficiente. Então, é um pouquinho disso, a forma que a meteorologia está inserida na vida das pessoas e no mercado. Olha só, o impacto geral, né, Lara? Gostaria de te agradecer pela presença, pela entrevista. Eu que agradeço, coloco aí à disposição, conte com o nosso time aqui e espero ter passado um pouquinho aí da mensagem, da relevância, né, da meteorologia no dia a dia das pessoas e principalmente da complexidade, né, associada principalmente à assertividade. Muito obrigada mesmo. Como a Lara explicou pra gente, a meteorologia, a gente pode ver aqui, influencia em muitos aspectos da sociedade, economia, na agricultura, no que você compra para comer, no que você compra para vestir. Então, eu tenho certeza que agora, toda vez que eu for olhar a previsão de manhã, antes de sair de casa, eu vou me lembrar de tudo isso. De volta ao estúdio. Com certeza, um trabalho importantíssimo e fica o nosso muito obrigado a todos que exercem essa função. E para fechar o assunto, vamos de previsão do tempo para esta segunda e também amanhã? A semana começou sob intensa neblina nesta segunda-feira e os termômetros registraram a mínima de 10 graus. A máxima prevista é de 25 graus e há pouca chance de chuva. O céu deve intercalar períodos de tempo aberto com nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. Já amanhã, terça-feira, o dia deve ser mais frio. O sol aparece à tarde, mas o amanhecer também deve ser coberto de névoa intensa. A mínima esperada é de 8 graus e a máxima de 23. Bom, está no fim o Boletim Legislativo. Eu quero agradecer pela sua companhia e já desejo uma ótima segunda para todo mundo. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais que estão aqui na tela. Além de todo o nosso conteúdo, lá você pode interagir com a gente e também conhecer os nossos bastidores. Feito esse convite, eu encerro por aqui. Um grande abraço para vocês que acompanham a partir de agora o Hora do Esporte.